Vivemos em uma época em que estamos conectados o tempo inteiro, seja pelo computador, celular, tablet ou qualquer outro dispositivo que permita que você esteja ligado com o resto do mundo. E é claro que temos que tomar cuidado com o uso da internet. Existem hackers por todos os lugares. Alguns deles trabalham para tentar fazer o bem, deixando os sistemas seguros e evitar que crimes cibernéticos aconteçam. Mas há os que usam seu talento para roubar informações, pessoas, bancos e tudo na internet que possa estar vulnerável. Meu nome é Ivan Lima e eu vou mostrar para vocês alguns dos hackers mais famosos de todos os tempos. Albert Gonzalez, que usava o pseudônimo Soapnazi. Começou sendo o líder problemático dos nerds da computação em seu colégio, na cidade de Miami. Mas ninguém imaginaria que ele fosse usar toda a sua engenhosidade com a computação para roubar pessoas. Na verdade, chamado shadowcrew.com, que reunia cerca de 4.000 membros. A função do site era a mais inacreditável possível. Os membros se reuniam para comprar ou vender dados bancários, passaportes falsos, carteiras de motoristas, cartões de crédito, cartões de débito, certidões de nascimento, carteiras de identidade de estudante universitário e até cartão de plano de saúde. Acreditam? Bom, segundo dados da polícia norte-americana, estima-se que o site movimentou cerca de 170 milhões de dólares em cartões de crédito e de débito. Isso apenas entre os anos de 2005 a 2007. O problema é que Gonzalez não era discreto na hora de gastar seu dinheiro. Ele era conhecido por fazer reservas em hotéis de luxo, onde passava dias. Certa vez, a conta do hacker saiu em torno de 75 mil dólares. Com todo esse dinheiro de origem duvidosa, não demorou muito para que Gonzalez caísse nas mãos das autoridades. Ele foi acusado de ter 15 cartões bancários falsos enquanto estava em New Jersey, mas conseguiu não cumprir a pena ao prestar depoimento ao serviço secreto sobre 19 outros membros do Shadow Crew. Depois, ele voltou para Miami, formou uma outra equipe com 10 pessoas e invadiu o sistema de empresas multinacionais americanas de lojas de departamento. Nessa invasão, em cerca de 18 meses, Gonzalez roubou 45 milhões de dólares de vários cartões de crédito e débito. O hacker foi preso em 2008 e, pelo menos até 2025, ele permanecerá atrás das grades. Bom, vamos a outro. A história do hacker Jonathan James tem uma relação curiosa com a de Gonzalez. James foi o primeiro jovem a ser condenado e preso por ser hacker nos Estados Unidos. Ele começou quando tinha apenas 15 anos de idade, invadindo um sistema escolar, a NASA, olha só, e o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, além de ter roubado um software que custou cerca de 1,7 milhão ao governo. Ele interceptou o código-fonte da Estação Espacial Internacional, que, quando descoberta, fez com que a NASA desligasse seus computadores por 3 semanas, causando um enorme prejuízo à Estação Espacial dos Estados Unidos. Nessa época, ele foi pego e sentenciado a 6 meses de prisão domiciliar e liberdade condicional até completar 18 anos. A justiça obrigou James a escrever uma carta pedindo desculpas a todos os profissionais da NASA e do Departamento de Defesa. Depois que o esquema da equipe de hackers de Alberto Gonzalez foi descoberto em 2007, o Serviço Secreto investigou James, que alegou não ter relação com os roubos. Com medo de ser processado por crimes que não cometeu, James
tirou a própria vida em 2008. Na sua carta de despedida, ele disse que não tinha fé no sistema de justiça e que, por isso, tinha feito aquela escolha. Ele morreu com apenas 24 anos de idade. Mas eu tenho certeza que, caso isso não tivesse acontecido, ele poderia ter usado seus talentos para o bem, como foi o caso de muitos hackers por aí. No caso de Adrian Lamo, que foi apelidado de hacker sem teto, por usar cafeterias e bibliotecas como central dos seus golpes. Ele ficou muito conhecido por invadir uma série de redes de computadores de alto perfil, que incluem The New York Times, Microsoft, Yahoo e até do Google. No ano de 2002, ele mostrou o quanto era usado e conseguiu acesso às informações pessoais de pessoas que escreveram para o The New York Times e adicionou seu nome ao banco de dados de fontes especializadas. O Times entrou com uma queixa e um mandado de prisão de Lamo foi emitido, seguido por uma investigação de 15 meses pelos promotores federais em Nova York. Depois de vários dias escondido, ele finalmente se rendeu ao FBI. Lamo foi condenado a pagar aproximadamente $65 mil por danos e foi sentenciado a 6 meses de prisão domiciliar na casa de seus pais, com mais de 2 anos de liberdade condicional. Apesar de ser considerado um criminoso por muitas pessoas, Lamo contribuiu com a justiça em junho de 2010 e revelou o nome de Bradley Manning às autoridades norte-americanas como a fonte do vazamento de um vídeo de ataque aéreo em Bagdá, em 12 de julho de 2007, para o Wikileaks. Até o que sabemos, Adrian Lamo estava trabalhando como analista de ameaças e dedica seu tempo e habilidades para uma organização sem fins lucrativos. Kevin Poulsen foi um notório hacker que começou a atuar nos anos 80. Ele ganhou muito reconhecimento por hackear as linhas telefônicas de uma estação de rádio, fazendo dele a 102ª pessoa a ligar para a rádio, o que lhe rendeu um Porsche 944, novinho em folha, $20 mil, entre outros prêmios. A polícia apelidou Poulsen de Hannibal Lecter do crime informático. Em 1983, então com 17 anos, Poulsen estava usando o pseudônimo Dark Dante quando invadiu a rede de computadores do Pentágono. Olha só. Embora ele tenha sido preso rapidamente, o governo decidiu não processar Poulsen, que era menor de idade na época. Mas Poulsen não se intimidou com as autoridades e continuou a hackear. Em 1988, Poulsen invadiu um computador federal e vasculhou os arquivos pertencentes ao presidente deposto das Filipinas, Ferdinand Marcos. Quando descoberto pelas autoridades, ele passou a ser procurado pelo FBI. Quando ele foi preso em 1991, Poulsen foi impedido de usar um computador por 3 anos. Desde então, ele se tornou um hacker do bem e jornalista, escrevendo sobre segurança cibernética e causas sociopolíticas relacionadas à web. Poulsen também se juntou a outros hackers importantes para trabalhar em vários projetos dedicados à justiça social e liberdade de informação. Outro hacker muito conhecido, talvez o mais famoso de todos, se chama Kevin David Mitnick. Ele nasceu no dia 6 de agosto de 1963 e atualmente é um consultor de segurança de computador, autor e hacker americano. No final dos anos 90, ele foi condenado por vários crimes relacionados a computadores e comunicações. No momento de sua prisão, ele era o criminoso de informática mais procurado dos Estados Unidos. Mitnick obteve acesso não autorizado à sua primeira rede de computadores em 1979, com apenas 16 anos de idade. Época em que ele aprendeu como burlar o sistema de cartões para ônibus urbanos de Los Angeles. Depois,
Ele ganhou notoriedade invadindo as redes da Pacific Bell, Nokia, IBM, Motorola e algumas outras empresas. De acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Mitnick obteve acesso não autorizado a dezenas de redes de computadores enquanto era fugitivo da polícia. Ele usou telefones celulares clonados para esconder sua localização e, entre outras coisas, interceptou e roubou senhas de computador, alterou redes de computadores, invadiu e leu e-mails privados. O engraçado é que Kevin Mitnick não se referia ao que estava fazendo como um crime. Ele preferia chamar de engenharia social. Quando foi preso em 1995, as autoridades ficaram com tanto medo das habilidades de Mitnick que ele foi colocado em confinamento solitário, pois pensava-se que ele poderia começar uma guerra nuclear apenas discando alguns números em um telefone público. Depois de 1 ano preso e 3 anos de liberdade supervisionada, ele continuou cometendo crimes. A polícia ficou à sua procura por 3 anos, enquanto ele usava telefones celulares clonados para esconder sua localização. Ele foi condenado à prisão por 4 anos em 1999 e, na época, era o hacker mais procurado dos Estados Unidos. Atualmente, ele é um consultor de segurança e é autor de 2 livros. Por fim, temos o caso do misterioso Vladimir Levin. Trabalhando com outros 3 hackers, ele transferiu cerca de 10 milhões e 700 mil dólares para várias contas bancárias ao redor do mundo. Ele fez tudo isso enquanto estava em seu apartamento, em São Petersburgo. O mais surpreendente é que ele não usou a internet para cometer os crimes. Na verdade, ele hackeou sistemas de telecomunicações e ouviu as ligações dos clientes para obter seus números de contas e senhas. As autoridades conseguiram recuperar apenas 400 mil dólares depois que Levin foi preso. Em 1998, ele foi condenado a devolver 240 mil dólares ao Citibank e condenado a 3 anos de prisão. Ninguém sabe por onde ele anda e se ele parou de cometer crimes cibernéticos. Bom, essas foram as histórias de alguns dos maiores hackers de todos os tempos. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais, um grande abraço. Tchau!